todos, estamos aqui mais uma edição do nosso podcast com base em quê? Dessa vez em um formato um pouquinho diferente. Estou aqui com o Renato Calvila, eu sou o Rodrigo Duflo, junto com o Lucas. Nós estamos aqui no podcast com base em quê? O Lucas vai estar nos próximos, a gente vai se revezando aqui para tratar um pouquinho de assuntos muito ligados ao mundo corporativo. A gente tem aqui a nossa missão, né? Tratar de temas de compliance, governança, mundo corporativo. E a gente vai falar um pouquinho aqui com o Renato sobre a questão da tomada de decisões, né? Um tema aí muito importante para as empresas, como que a forma como as metas são colocadas nas empresas muitas vezes moldam o comportamento das pessoas, né? Então a gente pode aqui falar um pouquinho, né, Renato, de economia comportamental, racionalidade, psicologia comportamental, porque não é só, a gente tem às vezes aquela visão assim, tá aqui a meta, então as pessoas vão reagir dessa ou daquela forma. Temos visto, né, em estudos aí nas últimas décadas, principalmente desde os anos 90, que a questão do processo decisório pode mudar não só a partir de elementos objetivos, digamos assim, né? Há muitos elementos envolvidos aqui que até fogem um pouquinho, às vezes, ao que a gente imagina, né? Então, acho que a gente pode tratar um pouquinho aqui, né, Renato? Talvez começar aqui esse bate-papo com como que a gente pode dizer em relação à arquitetura de decisões e como que a forma como os gestores colocam, né, põem, né, metas para o seu time, o que a gente pode começar aí para esse bate-papo? Vamos lá. Muito bem, Rodrigo, obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui falando para o nosso público. A gente vai falar de um tema que é o seguinte: se você é um pequeno empresário, um médio empresário ou um gestor de empresa, às vezes você não sabe muito bem por que a sua equipe, os seus liderados, os seus colaboradores têm um determinado comportamento, né? E você começa a entender, olha, por que as pessoas se comportam dessa forma, né? E aí, uma das questões que você deve analisar é a forma como você estabelece as metas para essas pessoas baterem. Por quê? Porque as metas têm, sim, uma influência na forma como as pessoas se comportam, certo? Se a Uhum. gente pegar estudos, a gente vai entender que as metas têm pelo menos 4 funções, né? E que essas 4 funções exercem uma influência no comportamento. A primeira função das metas é justamente a questão da direção, é dar um direcionamento. Então, assim, as pessoas que têm uma meta têm um norte, têm uma direção a seguir. Quem não tem meta pode não ter essa direção. Então, a primeira função da meta é estabelecer um direcionamento. A Uhum. segunda função da meta é estabelecer a energia, ou seja, o quanto de energia a pessoa tem que colocar para chegar naquele resultado. A terceira função de uma meta é a duração dessa energia. Então, assim, se eu quero correr uma maratona, é diferente de eu correr 100 metros rasos. O montante de energia que eu tenho que colocar durante toda a prova é diferente, né? Então, não adianta eu colocar uma energia inicial e depois não conseguir completar a prova. Então, a terceira função da meta é a duração da energia que eu tenho que colocar para chegar naquele resultado. E a quarta função da meta, e por isso que influencia o comportamento, é que quando a gente tem uma meta, a gente se planeja, a gente faz uma estratégia, né, para como que nós iremos alcançar, certo? Então, a partir dessas 4 funções, a gente entende que estabelecer meta influencia, e a forma como a meta é estabelecida influencia na forma como o comportamento resulta da colocação dessa meta. Aí você falou em estudos, né, economia, enfim, e por que isso acontece, né? Porque as pessoas reagem a incentivos, né? A Sem gente dúvidas. tem uma linha da economia que vai dizer, olha, as pessoas são absolutamente racionais. Então, tudo que elas fazem mediante cálculo, né? Tem um exemplo clássico lá do economista de Chicago que vai dizer, olha, se a pessoa é racional, né, e eles assumem, portanto, né, que a pessoa é racional e faz cálculo antes de agir, se a pessoa vai estacionar seu carro num local que é proibido, certo? Antes de ela estacionar, ela faria uma série de análises para chegar depois no resultado de vou estacionar aqui no local proibido ou não, né? Então,
As análises variariam no seguinte sentido, né? Olha, qual que é a chance de eu ser pego cometendo esta infração, né? Por exemplo, então começaria por aí. Qual é a chance de passar aqui alguém ou ter uma câmera dizendo que, olha, esta pessoa estacionou num local proibido? Depois, a pessoa pensaria o seguinte: bom, e se passar alguém aqui fiscalizando, né? Eu realmente vou ser multado, né? Sim ou não? Depois que eu for multado, eu poderia pensar, mas espera aí, quem toma multa geralmente paga essa multa, tem alguma chance de não pagar essa multa. Então, a pessoa iria fazendo, né, uma série de análises antes de tomar a decisão de estacionar ou não estacionar o seu carro num local proibido. Você está falando do Gary Becker, né, da Escola de Chicago, Economia do Crime, é Exatamente, isso, né? exatamente. Que Gary realmente Becker, ele se propôs a usar os conceitos econômicos também para explicar por que as pessoas cometem crime, né? exatamente. Esse é o exemplo aqui, né? E aí depois você tem uma outra vertente da economia, né, que tem uma ligação bastante próxima com psicologia, que é o pessoal da economia comportamental, né? Que eles vão dizer o seguinte: olha, ok, as pessoas até podem ser racionais, mas não o tempo todo, Sim, né? Então, às vezes as pessoas tomam decisões por impulso, e aí vão com base lá nos estudos de Daniel Kahneman, por exemplo, vamos dizer, olha, tem dois sistemas, né? O sistema 1 e o sistema 2. Né? O sistema 1 é aquele sistema de impulso, né? Em que a pessoa, ao ser perguntado, responde de bate-pronto, como é o caso de, quanto que é 2 mais 2? A pessoa, sem pensar muito, já responde, né? E tem o sistema 2, que é um sistema, aí sim, que é um sistema um pouco mais devagar, digamos assim, porque pensa mais antes de agir, né? E aí o pessoal da economia comportamental, estamos falando aqui, por exemplo, do Richard Taylor, né, que também é um premiado, né, com o Prêmio Nobel, vai dizer: as pessoas, né, estão muito mais no seu dia a dia para Homer Simpson do que para Capitão Spock, por exemplo. Ou seja, as pessoas tomam decisões muito mais com base no sistema 1, porque é um sistema mais rápido, é um sistema mais intuitivo, né, do que no sistema 2, que é um sistema que a pessoa para, a pessoa pensa e aí depois age com base numa análise já feita, né? só, Renato, desculpa interromper, mas se me permite só também contribuir aqui com a nossa discussão, né? Realmente até uma dica de livro aqui, Misbehaving na Construção da Economia Comportamental, que é um livro assim no qual o Richard Taylor ele vai realmente contar como que foi a história toda, né? Claro, sob a ótica dele, mas justamente nessa é um livro assim bem interessante para quem se interessar aqui, no sentido de que realmente o preço, os modelos econômicos sempre foram pensados na pessoa racional, né? Como você colocou no Homo economicus, que ele até brinca muito, né? Que é assim uma fantasia, porque na verdade as pessoas têm muito mais, digamos assim, emoção envolvida ou outros fatores do que simplesmente tomar as decisões de uma forma objetiva. Então é um livro muito bacana que ele vai narrar ali como na escola de Chicago, que ele foi confrontando alguns modelos e as pessoas foram até vendo ele como no começo meio patinho feio, assim, que esse cara aqui tá meio delirando, tá diferente do mainstream, meio estranho, umas ideias exóticas e surpreendentemente, né, recentemente, talvez até virou meio que mainstream, né? Você falar de behavior, de economia, psicologia comportamental e até a economia neoclássica ali está um pouco assim, não que não está em algo, porque tem que ter, claro, são as bases da economia certamente são neoclássicas, mas cada vez mais estão colocando em xeque, né, essa questão de as pessoas realmente do homo economicus que ser é algo que não existe. As pessoas não é que são ignorantes ou que tomam mas às vezes somos seres humanos, certo? Às vezes nós, ao tomarmos as decisões, sei lá, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, né? Mas sei lá, que ele dá o exemplo das castanhas na mesa, né? Que o pessoal está com fome lá, esperando o jantar e tal, e tem um pote lá de castanha, de aperitivo, nozes e tal.
E aí o pessoal fica comendo compulsivamente. Aí ele falou, pô, mas então vamos tirar essas castanhas para as pessoas não comerem. Que é uma coisa assim, cara, por que você vai ficar comendo se entupido de castanha, se vai ter um belo jantar depois? Mas é meio que é isso, é um exemplo básico que ele mesmo dá. Falou, pô, então tirem as castanhas da mesa, que as pessoas vão gostar mais do jantar. Ah, pois é, né? Não tínhamos pensado nisso. Então são, né? E aí vem os nudges, tal. Eu já estou aqui avançando, mas é um assunto que a gente gosta É bastante. isso. Então, desculpa a pequena digressão aí. Não, é isso. E esse contexto é ótimo. E o Taylor, né, tem uma crítica ao pessoal da economia neoclássica, que ele vai dizer, olha, os modelos matemáticos foram evoluindo muito ao longo do tempo. As pessoas não. Exato. Então, se os modelos foram feitos partindo da premissa de que as pessoas são racionais, e esses modelos foram ficando cada vez mais sofisticados, né? Ele tentou demonstrar que, veja, mas as pessoas não são racionais o tempo todo, né? Não é que não sejam racionais, é que não são racionais o tempo todo. E aí ele introduz, a partir lá daqueles conceitos de psicologia, né, do Kahneman, começa a introduzir a questão dos vieses, heurística, né? Vai dizer, às vezes as pessoas tomam decisões com base em atalhos mentais, né? E Exato. não num pensamento estruturado e estratégico o tempo todo, né? Mas isso, tanto se você pegar a questão da racionalidade, né? Quanto a questão da economia comportamental, dizendo que há alguns atalhos que as pessoas tomam a depender de como o ambiente é estruturado, né? Se vai chegar no mesmo resultado, que é o que o ambiente em que as pessoas tomam decisões importa e tem influência sobre o resultado da decisão tomada, né? Então, se você pegar o conceito dado por Taylor e Sunstein ali no livro Nudge, né, ele vai dizer quem estrutura o ambiente para tomar de decisão é como se fosse um arquiteto de escolhas, né? E Perfeito. aí ele dá alguns exemplos, tipo, olha, lá no shopping center, né? Por que quando você desce a escada rolante do shopping center, você desce um lance, você tem que dar uma volta bastante grande e depois para descer o lance seguinte, né? Porque quem desenhou o shopping desenhou isso de propósito para incentivar que você consuma mais dentro do shopping, né? Porque se você fosse do andar 4 para o 3 direto, você não veria as lojas, você não passaria, né, nas vitrines e você talvez não se lembrasse que, nossa, poxa, agora vi aqui alguma coisa que eu preciso comprar, né? E que eu não me daria conta, eu não me lembraria, né? Caso não tivesse a volta aqui para eu descer o lance seguinte. Então, isso, né, não é por acaso, né? Isso é um arquiteto de escolhas. Para voltar para o nosso tema, o ponto é, o gestor, o líder, o pequeno empresário, né? Aqui, ou o mundo corporativo, a empresa, né, a forma como ela estabelece uma meta influencia o comportamento das pessoas. A empresa, o líder, o gestor, o empresário, está sendo aqui um arquiteto de escolhas, porque a forma como ele coloca a meta vai ter um impacto em como as pessoas se comportam, né? Tudo isso para dizer que o ambiente de tomada de decisão não é um ambiente neutro, certo? Esse é o ponto principal aqui. E aí, então, a gente passa por uma forma que é o seguinte, ok, nós entendemos que as metas influenciam o comportamento das pessoas, né? E por isso que a forma como você estabelece uma meta vai ter um impacto em como as pessoas se comportam, reagem àquilo, né? E aí a gente vai agora pegar a influência de estudos em outras áreas para trazer para o ambiente corporativo, né? Tem um estudo muito bom que fala sobre o estabelecimento de metas no esporte, certo? Então vai dizer o seguinte, olha, quando você está treinando um atleta, né? Se você apenas coloca uma meta de resultado, o que é uma meta de resultado? Por exemplo, se a pessoa está treinando arco e flecha, a meta de resultado é acerte o centro do alvo, né? Isso gera na pessoa, né, uma série de consequências, digo no atleta, né, que pode fazer, inclusive, com que a performance desse atleta diminua, em oposição ao estabelecimento de uma meta de processo. Qual que é a Uhum. diferença, né? Enquanto a meta de resultado
acerte o centro do alvo, a meta de processo foca em o que a pessoa tem que fazer para atingir o centro do alvo. Então, pode ser, se a pessoa está treinando arco e flecha, né, e esse é um exemplo dado, pode ser o seguinte, olha, controle a sua respiração, deixe o seu braço esquerdo estendido, segure a flecha com 3 dedos, né, puxe com a maior força que você tiver, coloque a meta do arco na altura do seu olho e solte a flecha. Certo? Então, assim, tem uma diferença entre você simplesmente falar acerte o centro do alvo e você estabelecer um processo para chegar naquele resultado. Né? Isso, no mundo corporativo, também importa. Porque uma coisa é a pessoa falar conquiste 10 novos clientes neste mês, certo? Outra coisa é estabelecer uma meta em que você vai dando a forma como a pessoa chega lá. Então, assim, olha, nós temos aqui o nosso livro de vendas, certo? Nós temos um procedimento a ser seguido. Então, assim, comece contatando 10 clientes potenciais por dia. Para cada um dos clientes que você contatar, isso é o que você tem que falar. Né? Mencione isso, mencione isso, mencione isso. Então você vai dando um meio sobre como a pessoa faz para chegar na meta. Qual que é a diferença? No estudo do esporte, se chegou à conclusão de que quando a meta é apenas de resultado, né, o atleta tem menos desempenho. Quando a meta é só de resultado, o atleta sente mais pressão para chegar lá. Sabe por quê? Porque ele não sabe como chegar lá. Então, ele diz assim, ó, tenho que bater essa meta, mas como é que eu faço? Não sei. Tenho que inventar alguma coisa para fazer. Em oposição a você ter claro quais são os passos que você tem que dar para chegar lá. Quando você tem uma meta só de resultado, você não tem o monitoramento, que é o quê? Bom, onde eu estou errando? Onde eu estou acertando? O que eu preciso fazer para ajustar? Né? O que eu preciso fazer para voltar para o trilho? Né? Quando você tem um processo estabelecido, você tem mais condição de fazer esse monitoramento que eles chamam de autorregulação, que é você a todo momento verificar a forma como eu estou me comportando, o que eu estou fazendo, está me ajudando a chegar no resultado ou não está me ajudando a chegar no resultado? Né? A conclusão disso é, quando você dá uma meta só de resultado, você não controla o meio. Então, quem que controla o meio? É a pessoa que tem que bater a meta. Veja, no mundo corporativo, né, isso acaba se transformando em risco para a gestão. Por que acaba se transformando em risco para a gestão? Imagina que você é um gestor e você tem 10 pessoas para liderar, certo? E você diz assim, olha, a meta de cada um é conquistar 10 novos clientes. Por que isso é risco? Porque se você não deu um meio como chegar lá, cada pessoa vai agir de uma forma, né? Você pode ter alguns que vão cumprir as regras, vão atuar dentro do que a empresa entende como alguma coisa ética, alguma coisa de acordo com as regras, mas você vai ter pessoas também que vão agir de acordo com o que elas acham que tem que ser feito para chegar na meta. E aí podem não cumprir a regra, podem fazer coisas ilícitas, podem fazer um monte de coisa que a empresa não aprova, né? Ao passo que se você der uma meta aqui não é uma meta contra a outra, ou seja, assim, não é você não pode estabelecer meta de resultado, você tem que estabelecer meta de processo. Não é isso. O ponto é, você não pode só estabelecer meta de resultado. Você tem que colocar a meta de processo junto com a meta de resultado. Por quê? Porque aí você também controla o meio, né? Você controla o que as pessoas têm que fazer para chegar naquele resultado. E aí também tem um terceiro tipo de meta que se fala, que é a meta de progresso, que é justamente isso, de você ir analisando de tempos em tempos, né, o que você conquistou, né, onde você está em relação à meta que você tem que bater. Então, isso tudo, né, influencia o comportamento das pessoas. Então, assim, se você quer estabelecer uma determinada cultura
cultura na sua organização, né? A forma como você estabelece a meta para as pessoas importa, certo? Perfeito. Se você não der o meio, cada pessoa vai achar o seu meio, né? O que a gente sempre diz é, se o meio não for estabelecido institucionalmente, ele vai ser estabelecido o quê? Individualmente, né? E aí, esse individualmente, você não tem controle. Se você não tem controle, isso passa a ser um risco para a sua atividade. Por isso que a reflexão é muito boa e por isso que as empresas também, até em questão de gestão, administração de empresas, né, fala-se muito dos processos, né, de você realmente, e aí tem várias correntes diferentes até em relação à administração, né, de você realmente ter processos bem definidos, e aí tem metodologias diversas aqui que são estudadas, a gente pode considerar que isso também se aplica na questão das metas, né? Porque Sem como você dúvidas. bem colocou, se a gente só tem uma meta de resultado, é comum que, principalmente em empresas grandes, né, com estruturas aí, enfim, vários departamentos, e as pessoas acabem meio que, bom, se o meu gestor aqui, né, pediu para eu fazer isso, eu vou dar um jeito de fazer. E aí fica aquela coisa, mas um vai fazer de um jeito, o outro do outro. É exatamente isso que você colocou. E como que a gente Exato. também mensura isso, né? Como que você mensura? Porque também as metas, claro, é, pode ser algo binário, como atingiu ou não, mas muitas vezes não é um processo, né? Principalmente no seu exemplo aí de, tem que ter 10 clientes. Bom, a pessoa conseguiu 9 e ela descumpriu a meta, né? Bom, até, bom, se for, tem gestores como o Elon Musk que a meta é lá em cima porque ele sabe que ninguém vai conseguir chegar, mas todo mundo chega quase, é uma meta absurda, então é muito bom, né? Vai colocando Então, metas que parecem inalcançáveis, as pessoas chegam bem longe e aí bota outra meta, né? Também tem então formas de você isso, liderar. isso tudo, Rodrigo, assim, se você pegar todos esses exemplos que nós falamos aqui, né, tem uma conclusão disso, que é a forma como a meta está estabelecida impacta na forma como as pessoas vão se comportar, né? E o que a gente Perfeito. está dizendo é o seguinte, olha, se você estabelecer a meta só de um tipo, não reclame do resultado que você vai ter, né? Porque as pessoas vão reagir àquele ambiente, né, de uma forma que você não controla. Por isso que você teria que combinar uma meta de resultado, uma meta de processo, né? Aliás, se você pegar um exemplo que ficou bastante famoso, né, de um escândalo corporativo de fraude, né, foi o caso do Wells Fargo nos Estados Unidos, né, daquele banco. E tinha uma meta muito clara para as pessoas que era 8 is great. O que isso significa? As pessoas tinham que fazer com que os clientes contratassem 8 produtos do banco, né? Só que colocaram só esta meta de resultado e não falaram como as pessoas tinham que fazer. Qual foi o resultado disso, né? As pessoas começaram a abrir contas no banco em nome de clientes ou colocar produtos para quem já era cliente sem o consentimento do cliente, né? E isso tornou um grande escândalo corporativo, porque o único ponto era 8 is great. Então você tem que colocar 8 produtos para esse cliente aqui, certo? Ah, se o cliente sabe, se o cliente não sabe, se o cliente autorizou, não autorizou, não importa. Você tem que bater a meta, né? Então isso tornou um grande escândalo corporativo em razão da forma como a meta foi estruturada, porque esta forma, então, deu ali a estrutura de incentivos para as pessoas agirem, né? Então, quando você quer entender ou você quer transformar a cultura de uma organização, né? Você que é um pequeno empresário, né? Se você quer que as pessoas ajam de uma certa forma, né? Não é simplesmente fazendo um código de ética, não é simplesmente fazendo uma política, né? Uhum. De vendas, por exemplo, né? Se aquilo não tiver na meta das pessoas, as pessoas vão simplesmente desconsiderar, né? Porque as pessoas Certo. vão ser mais influenciadas por aquilo que elas podem ser punidas ou premiadas do que por um papel lá que diz que os nossos valores são esses, a nossa forma de agir é essa, e assim por diante, né? Então, Sem o que vai dúvidas. fazer as pessoas se moverem, né? Aquilo pelo qual elas serão avaliadas, né? A gente até pode colocar aqui, né? Tem uma tira já antiga, né? Onde tem um gestor e um liderado conversando, e o gestor diz para o liderado: ó, essas aqui são as suas
metas, né? Qual que é a reação que o liderado tem? Ele comemora e diz, beleza, então isso aqui é uma autorização para eu desconsiderar todo o resto, né? Só para focar nessas metas aqui, porque é por isso que eu vou ser avaliado, é por isso que eu vou ganhar mais, é por isso que eu vou ser reconhecido, é por isso que eu vou ser promovido. Tudo aquilo que não ajuda no cumprimento dessas metas, eu tenho autorização simplesmente para esquecer, né? Então, essa é a importância, né, da forma como você desenha as metas, dessa arquitetura de escolhas, né, porque isso vai ter impacto no comportamento das pessoas e, portanto, na cultura, né, empresarial, na cultura da sua empresa, na cultura do ambiente corporativo em que você está inserido. Então, se você quiser transformar, ou se você não está satisfeito, né, com o comportamento dos seus liderados, revise a forma como as metas que você deu para eles está estruturada. Muito bom, Renato. Excelente reflexão, muito bacana. Acho que a gente pode aqui, talvez se encaminhando para um encerramento, né? Então, a importância aqui não é só você simplesmente estabelecer metas de finalidade, né, de um fim, e sim ter uma meta aqui em relação ao processo, né, ter procedimentos bem estabelecidos, ter uma forma de você também mensurar o progresso. E mais alguma coisa que a gente poderia aqui pensar no sentido de, bom, para um pequeno empresário que tem ali o seu time, ou para um gestor, né, ou até para alguém que é um liderado, enfim, alguém, né, mais jovem que está começando na carreira e está um pouco no escuro, até acho que seria uma boa provocação aqui, né? Como que aí na ponta oposta, né? Se você é um liderado, é uma pessoa aqui que tem um gestor e está um pouco assim perdida, né? A pessoa no sentido assim, bom, tem uma meta aqui, não sei direito o que eu faço, sou novo na empresa ou uma área diferente e o pessoal está me espremendo aqui. O que a gente poderia falar assim de talvez para ter um encerramento aqui? Como que essa pessoa deveria agir ou que dicas que a gente poderia dar, se é que a gente pode? Muito bem. Olha, as pessoas geralmente têm o quê, mas não têm o como fazer as coisas, tá? Então, assim, se você é um liderado, se você é parte de uma equipe, se você é parte de uma organização em que a meta foi só de resultado, né? E você se preocupa em como as coisas devem ser feitas, né? O que você deve fazer é conversar com o seu gestor, conversar com o seu líder, conversar com a sua organização para estabelecer um como, né? Porque se as pessoas não têm um como, as pessoas ficam então pressionadas muito mais, né? Se sentem ansiosas, né? Porque não tem um caminho muito claro. O fato de a pessoa não ter o caminho muito claro faz com que a pessoa seja criativa, no sentido de usar a sua criatividade para chegar a um resultado, sem saber se esse caminho é ou não é aprovado pela empresa. Então, assim, se você tem uma meta só de resultado, combine com o seu gestor o como, né? Porque é isso aqui que vai fazer com que você atue dentro de uma banda, né, mais segura para chegar no seu resultado. De novo, se as pessoas não têm o como, né, aqui vai ser fonte de ansiedade, vai ser fonte de pressão desnecessária. Se você tem só o que, busque junto à sua organização o como. Aqui vai ter uma diferença significativa. Excelente, muito bom. Acho que, bom, excelente aqui a conversa. Acho que com isso a gente pode encerrar esse episódio. Agradecendo aqui o nosso público. Curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Nosso podcast com base em quê? YouTube, Instagram, LinkedIn, enfim, todas as plataformas. E, Renato, obrigado aqui pelas reflexões. Acho que a gente vai explorar um pouquinho mais esses assuntos no nosso podcast, sempre procurando dar aqui algumas ferramentas ou algum norte para quem está trabalhando na empresa, para quem está em alguma organização e tem alguma dúvida. Claro, no que a gente puder aqui contribuir, é sempre um prazer. Renato, alguma Muito obrigado pela palavra atenção. final? Muito obrigado pela atenção. É sempre um prazer estar aqui e curtam as nossas conversas aqui, mandem sugestões, mandem perguntas, nós estaremos à disposição para seguir nessa discussão. Um grande abraço, até o próximo.